lá no Oriente Médio, lá em Israel, junto com as suas ovelhas. Muitas ovelhas de diversos pastores ali misturadas, elas estavam num tanque bebendo água, né? E os pastores todos sentados à sombra de uma árvore, com seu cajado na mão, ali conversando um com os outros. E em meio a esses pastores, em meio a todas essas ovelhas, um pastor se levantou e começou a chamar. Não sei a expressão que ele usava, porque ele estava falando na língua dele, não sei a maneira como ele estava chamando. Mas quando esse pastor se levantou e ele começou a chamar as suas ovelhas, somente as suas ovelhas, saíram em meio às outras e seguiram o seu pastor. Né? Então é por isso que Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então muitas vozes podem estar falando com você nessa noite. Mas se você é ovelha de Cristo, se você é ovelha de Deus, você vai saber discernir a voz de Deus. E se você ainda está confuso, se você ainda não conseguiu aprender a ouvir essa voz, busque por isso nessa noite. Deus, ele fala, amado. Deus, ele fala, como eu disse aqui, de diversa maneira. Deus, ele quer nessa noite ter um encontro com você. Deus, ele quer falar ao seu coração. Isso não depende de mim, isso não depende do Diego, não depende da Marielle, não depende de nada e nem de ninguém. Isso só depende de você. Se você clamar, se você buscar esse Deus, eu tenho certeza que você não vai ficar distante, que Ele não vai ficar distante de você. Ele vai responder a sua oração. Um dia eu estava muito triste, um dia quando eu não achava mais solução para a minha vida, quando eu achava que tudo estava terminado, quando eu pensei que não existia mais saída, eu busquei esse Deus e eu o encontrei. E eu tenho certeza que se você buscar essa noite, você também encontrará esse Deus maravilhoso que está sedento por ouvir a sua voz. Amém? Amém. Então, é simples, não é difícil, né? Muitas das pessoas acham, gente, como é difícil, eu não consigo entender, eu não consigo discernir. Será que é Deus? Será que é o homem? Será que é o diabo? Será que é tantas outras coisas? Mas se você parar, se você buscar, se você clamar, você vai saber identificar a voz de Deus, né? Outra voz, querido, que a gente ouve muito, a gente busca às vezes ouvir a voz de tantas coisas, de tantas pessoas, mas não buscamos ouvir a voz de Deus, né? Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós conhecemos os seus planos para as nossas vidas, tudo fica mais fácil. Nós temos relacionamento com Ele, tudo fica mais simples de se resolver, porque nós sabemos aquilo que Ele quer para a nossa vida, porque nós sabemos o caminho que nós devemos seguir, nós sabemos a direção que nós devemos tomar. Mas se nós não tivermos essa intimidade com Deus, se nós não buscarmos esse relacionamento com Ele, se nós não vivemos uma vida de obediência, como que eu posso ouvir a voz de Deus? Um exemplo disso, é o Salmos número 1, a verdadeira felicidade. Você quer ser feliz? Existe uma receitinha aqui, ó. Abra sua Bíblia no Salmos de número 1 e você vai encontrar a receita para a verdadeira felicidade. É esse o tema deste capítulo, do capítulo deste Salmo, a verdadeira felicidade. Você quer saber como ser feliz? Então eu vou dizer para você nessa noite. Diz assim, ó, no versículo 1 do Salmos 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não seguem o seu exemplo. Então, muitas das vezes, nós buscamos ouvir a voz das pessoas que estão do nosso lado, nós buscamos ouvir a voz de amigos, nós buscamos ouvir tantas outras vozes e não buscamos a voz de Deus. E olha o que Deus disse aqui, ó. Feliz é aquele que não segue, não ouve o conselho dos ímpios. E no versículo 2 diz assim, na continuação do versículo 1, que não seguem os seus conselhos e os seus exemplos, dos que não querem saber de Deus e dos que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então o segredinho para ouvir a voz de Deus é esse, ó. Não ouvir o conselho dos maus,
não parar, não se deixar se deter no caminho dos maus e não se assentar na roda dos escarnecedores. Esse foi o primeiro sermão que eu ouvi na minha vida, o primeiro sermão que me levou até Deus, que me fez parar e refletir a voz que eu estava ouvindo, de quem era a voz que eu estava ouvindo. Sabe por quê, querido? Porque quando nós ouvimos a voz, o conselho dos maus, ela entra na nossa mente. E quando ela entra na minha mente, quando ela entra na sua mente, ela desce para o seu coração. E se ela descer no seu coração, ela toma as suas atitudes. E aí você se assenta, como a Bíblia diz, na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que zombam de Deus, que escarnecem das coisas sagradas, daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos nos chamam de caretas, muitos nos chamam de bobos, né? De tontos, mas eu quero dizer algo para você: tonto é aquele que não sabe ouvir a voz de Deus, tonto é aquele que ouve o conselho do ímpio, tonto é aquele que se detém no caminho dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos problemas, sim, nós temos dificuldades, sim, nós passamos por turbulência, sim, mas eu quero dizer algo para você: no final nós sempre temos um Deus que nos socorre, nós sempre temos um Deus que nos dá a vitória. E esse mesmo Deus é o Deus que nessa noite quer falar com você. Eu espero que o seu coração esteja aberto, que seus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz desse Deus. Assim como um dia eu ouvi, assim como um dia a Marielle ouviu, assim como um dia o Diego ouviu. Você pode estar dizendo assim para mim: é isso que o Espírito Santo tem colocado no meu coração neste momento. Eu nasci num berço evangélico, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Nós temos um exemplo de uma pessoa que nasceu no berço evangélico e que nem sempre foi a voz de Deus que ela ouviu. Né, Mari? E eu posso garantir que quando nós ouvimos qualquer outra voz que não for a de Deus, os caminhos vão dar errado. Você vai sofrer, você vai fazer de conta que não, você vai fazer de conta que está tudo bem, porque você continua frequentando uma igreja, porque você nasceu num berço evangélico, você finge ser feliz. Mas quando você realmente entende esse segredinho que a Valéria ensinou, e você começa a ouvir a voz de Deus, sua vida muda. E você não precisa mais fazer de conta que é feliz e nem fazer força para mostrar. Você sente aquela paz de deitar de noite e dormir. Você sente uma alegria interior. É um consolo que vem no seu coração. Tira toda aquela tristeza, toda aquela mágoa, tudo que é de ruim. Porque quando você segue os seus caminhos, você pode ter certeza que não vai dar certo. É verdade, né? Aí nós temos uma outra pessoa que não nasceu no berço evangélico, mas que um dia ouviu a voz desse Deus tão maravilhoso. Você quer falar um pouquinho disso, Diego? Claro. Bom, como eu não nasci num berço evangélico, mas independente de religiões, mas a minha família não era dedicada a Deus e nessa visão. E através da minha família, de terem ido buscar uma verdadeira paz, um Deus, eu via de fora e eu achava: poxa, esse povo é meio tonto, o povo é meio bobo, como a Valéria falou. Mas a partir do dia que eu fui e Deus fez algo na minha vida, como foi? Vou contar rapidinho sobre o meu testemunho, mais ou menos. Eu fui por uma necessidade, do nada apareceram umas enfermidades no meu rosto, que não era médico, não era nada que sabia que eu tinha, mas através da oração, através da minha fé em Deus, aquilo foi